Vamos seguir com o nosso curso de Raja Yoga e vamos falar agora sobre tátuas. Nas últimas aulas nós passamos exercícios para o trabalho com a mente, no sentido de obter algum tipo de ganho, de benefício, a maneira como podemos trabalhar com o subconsciente para conseguir aquilo que estamos precisando ou desejando. Bom, existe uma forma de potencializar esses pedidos ou essa energia, né, que imprimimos no pensamento. Isso tem a ver com os tátuas. Bom, o que são tátuas? A palavra tátua significa vibração de éter. Então o tátua ele se refere àquela energia primária da criação, aquela matéria-prima que compõe tudo que existe. Do ponto de vista da filosofia hindu, o tátua ele tem um nome, né, que é Akasha, e ele tem 7 tipos. Do ponto de vista aqui da nossa civilização ocidental, o Akasha ele corresponde aos campos magnéticos. E há uma dupla polaridade aí, que na linguagem hindu a gente chama de Akasha e Prana. O Prana vem a ser a energia vital, a energia etérica, e o Prana corresponde à polaridade masculina, o Akasha a polaridade feminina. Então nós temos aqui uma junção de forças, a semelhança do que a gente tem na filosofia chinesa, né, na medicina chinesa, com o símbolo do Yin e Yang. Né? Então, a energia vital ela tem essa característica e ela é a base da criação. Então, o Akasha, segundo a filosofia hindu, está dividido em 7 tipos, que são eles. O Akasha, propriamente dito, o termo que se dá à causa primária de tudo que existe. Então, o Akasha ele é esse princípio inicial e dele se desdobram outros. Então, aí temos o Tejas, que é o princípio do fogo, o Vayu, que é o princípio do ar, Apas, o princípio da água, Prithvi, o princípio da terra, e há outros 2 chamados Adi e Samadhi, que são de natureza muito abstrata e que vibram em horários bem específicos entre o pôr do sol e o nascer do sol. São tipos de éter que são muito utilizados em períodos que favorecem a meditação. Então, Adi e Samadhi, né, esses 2 tipos superiores de éter, eles são usados apenas em questões ligadas à meditação e à busca de estados alterados de consciência. No dia a dia, nós temos a presença desses 4 elementos, é o que é visível para nós, o fogo, a água, a terra e o ar. Então, esses princípios são visíveis, compreensíveis para nós. E é com eles que nós trabalhamos para potencializar as práticas de Raja Yoga. Tem uma relação que a gente pode fazer entre o éter, né, entre o Akasha e os 5 sentidos. Então, assim, o Akasha ele está relacionado à audição, Tejas à visão, Vayu ao tato, Apas ao paladar e Prithvi ao olfato. Além disso, né, esses princípios temos que entender que eles estão em constante movimento, eles não são estáticos. Tem um médico mexicano do século passado, se não me engano mexicano, que é o Dr. Arnold Krumheller. Ele escreveu um livro onde ele fala sobre tátuas e ele fala de uma questão interessante que é o horário tátvico. Ele fala que cada tátua
vibra por 24 minutos no espaço de 2 horas. E esse processo vibracional começa na aurora, no instante que o Sol nasce. E na seguinte sequência, os primeiros 24 minutos vibram a Akasha, depois Vayu, Tejas, Prithvi e Apas. Aí volta a Akasha de novo. Então, num período de 2 horas, há 24 minutos onde cada tipo de éter vibra. O interessante disso para nós é o seguinte: nós podemos usar esse período, esse horário tático, para potencializar nosso exercício de Raja Yoga. Então, vamos ver as características de cada um, porque aí você pode, de acordo com a característica de cada tátua, ver o horário que melhor cabe para o tipo de prática que você está fazendo, né? Então vejamos aqui as propriedades dos tátuas. O Akasha, ele vibra com a meditação. Então assim, os horários akáshicos são os horários melhores para se praticar meditação, interiorizações, são horários bons para uma introspecção, um recolhimento. Então, nada do que se faça que tenha um objetivo de expansão, de vir para fora, não vai dar o melhor resultado. Então, o horário tático não é o melhor se a sua prática de Raja Yoga está voltada, por exemplo, para a busca de um novo emprego, a aquisição de algo que você está precisando. Vayu vibra com a cor azul, a Akasha vibra com a cor negra. O Akasha vibra com azul e ele é bom para tudo que tem a ver com velocidade e movimento. Então, o período tático de Vayu, ele é bom para caminhadas, trabalhos intelectuais e negócios simples. Viagens também são favorecidas se começarem dentro do período de Vayu. O Tejas é bom para negócios em geral, só que assim, negócios que envolvam um trabalho intenso. Ele tem a cor vermelha e é o princípio do fogo, então tudo que se fizer que tenha relação com coisas fortes e intensas tendem a ser favorecidas durante esse período. Prithvi, o princípio da terra, vibra com a cor amarela e é o melhor período para começar qualquer tipo de atividade. Então, é o tátua do êxito. Então, se você quer que a sua prática de Raja Yoga seja potencializada, prefira os horários onde vibre o tátua Prithvi. O tátua Prithvi, ele é o tátua do êxito, então ele é ideal para iniciar toda a classe de negócios e também para os encontros amorosos. É bom para marcar horários para festas, conferências, negócios. Tudo que se realiza em Prithvi tende ao sucesso. A Apas, o princípio da água, tem a cor branca e ele é maravilhoso para fazer compras. Então, se você está precisando fechar um negócio em que você esteja comprando alguma coisa, escolha os horários onde vibrem o tátua Apas. Esse é o tátua da atração e da concentração e ele favorece muito viagens por água. Bom, então conhecer os tátuas, a vibração, o tipo de vibração que está prevalecendo em tal ou qual horário, nos ajudará então a potencializar nossas práticas de Raja Yoga. Para encerrar essa aula, gostaríamos só de ressaltar o seguinte: essas práticas que envolvem o domínio da mente ou o controle da mente, práticas onde colocamos uma visualização para alcançar determinado objetivo, essas práticas elas só vão funcionar se elas estiverem de acordo com o bem comum. Então, isso fica como alerta. É importante que nessas práticas, nesse tipo de manejo mental,
haja uma preocupação em não se ter objetivos egoísticos, que aquilo que estamos pedindo seja benéfico a outras pessoas, que esteja dentro do bem comum, que não vá causar prejuízos, danos à vida de outras pessoas. De outro modo, não vai funcionar. Pode fazer, não vai funcionar. Existem leis que comandam, que coordenam essas atividades. E temos dentro de nós também um ser, nosso self, um princípio que está intimamente associado à lei e à ordem cósmica. Então, o nosso próprio ser, ele vai se opor a determinados desejos, determinadas práticas que não condizem com o bem comum. Tá? Então, isso deve ficar muito claro para que evitemos atrair situações desagradáveis, né, para a nossa própria vida. Bom, esse é, em síntese, o grande segredo do sucesso. Podemos usar todos esses recursos que estamos colocando até agora, mas o segredo do sucesso é evitar atitudes egoísticas e visar sempre o bem comum. Fazendo isso, é questão de tempo até que nossas práticas comecem a trazer os resultados almejados. Ficamos por aqui, até a próxima!